Fala galera, seja muito bem-vindo a essa aula de matemática focada para a banca Sesgran Rio, para você que vai prestar o concurso do Banco do Brasil. Nessa aula eu vou trabalhar com você regra de três simples, assunto bastante cobrado pela banca Sesgran Rio. Então, se você quer se dar bem nesse concurso, fica comigo, assiste esse vídeo até o final, que nós vamos resolver questões interessantes da banca Sesgran Rio, que vai te ajudar na sua preparação. O meu objetivo aqui com vocês, galera, é fazer uma reta final, tá? Não tem como a gente abordar nos vídeos todos os detalhes, entrar a fundo na matemática, porque demandaria muito tempo. E esse tempo você tem que conseguir equilibrar com as outras disciplinas, né? Então é uma sequência de vídeo focada numa reta final. A prova está aí, então eu vou passar aqui por todos os pontos do edital, mas de uma forma otimizada, te mostrando o que de fato você precisa saber para aumentar as suas chances de se dar bem nesse concurso, beleza? Então bora lá, esse daqui é o nosso edital. Hoje nós vamos trabalhar regra de três simples nessa aula, tá? Numa próxima aula nós vamos trabalhar a regra de três composta, ok? Vamos lá, galera. Nós temos aqui a primeira questão, banca Sesgran Rio, e só um detalhe, né? Qual que é a diferença de uma regra de três simples para uma regra de três composta? Pessoal, o que diferencia a regra de três simples da regra de três composta é simplesmente a quantidade de grandezas que a gente tem. A regra de três simples, nós trabalhamos com duas grandezas. Na regra de três composta, nós trabalhamos com três ou mais grandezas, ok? Pessoal, e antes de resolver a questão, o que é uma regra de três? Uma regra de três nada mais é do que uma relação entre grandezas. E entre essas grandezas, galera, tem que ter uma proporcionalidade. Ou seja, alguma relação entre essas grandezas. E essa relação ela pode ser direta ou pode ser inversa. Como assim, Anjo? Por exemplo, pessoal, quando a gente vai lá no posto de gasolina e abastece o nosso carro, o valor pago pelo abastecimento é uma grandeza e a quantidade de litros que a gente coloca no tanque de combustível do nosso carro é uma outra grandeza. Então, eu tenho duas grandezas aí. O valor pago pelo abastecimento e a quantidade de litros, ok? E eu percebo que existe uma relação direta de proporcionalidade entre essas grandezas. Porque conforme eu vou colocando mais litros de combustível, mais alto vai ficando o valor da minha conta. Ou seja, essas duas grandezas têm uma relação direta de proporcionalidade. Se eu duplico, por exemplo, a quantidade de litros, em consequência disso, a conta que eu vou pagar ela vai ser duplicada também. E nós podemos ter grandezas inversamente proporcionais, como, por exemplo, a velocidade e o tempo que um determinado veículo demora para percorrer um determinado percurso. Então, por exemplo, se esse veículo desenvolve uma velocidade de 50 km por hora e demora um tempo de, por exemplo, 1 hora para percorrer um determinado percurso. Se eu dobrar essa velocidade, ou seja, de 50 para 100, o que vai acontecer com o nosso tempo? O nosso tempo ele não vai dobrar, ele vai reduzir pela metade, ou seja, ele vai ser dividido por 2. Então eu percebo que existe uma relação inversa, quando uma das grandezas aumenta, a outra diminui, tá? E a regra de 3 é a forma que a gente consegue organizar essa relação entre essas grandezas. E através da regra de 3, nós vamos ter 3 valores conhecidos que a questão nos dá, e ela vai pedir um quarto valor. E a gente tem que descobrir esse quarto valor. Show de bola, pessoal? Faz sentido para você? Então eu te passei a ideia que está por trás da regra de 3. É importante a gente saber. E qual que é a diferença da regra de 3 simples para a regra de 3 composta. O que muda de uma para outra é a quantidade de grandezas, ok? Muito bem, então vamos lá. Banca Sesgran Rio, um pote com 300 gramas de geleia custava R$ 6. O fabricante diminuiu o conteúdo do pote para 250 gramas e manteve o mesmo preço. Entretanto, o Serviço de Defesa ao Consumidor exigiu que o fabricante reduzisse o preço do pote na mesma proporção da redução da quantidade de geleia. Para cumprir essa exigência, o preço do pote de geleia foi reduzido em... Então vamos lá, galera. Você vê que é uma questão simples, relativamente simples, e olha aqui a quantidade de pessoas que errou essa questão, pessoal. 41% das pessoas que fizeram essa questão erraram ela
de acordo com o banco de questões que eu retirei essa questão aqui, ok? Então, nesse problema, nós temos um pote de geleia de 300 gramas que custava, né, R$ 6. E depois o fabricante diminuiu a quantidade do pote. Em vez de 300 gramas de geleia, passou para 250 gramas. Mas ele manteve o mesmo preço, o preço de R$ 6. Só que aí o Serviço de Defesa do Consumidor exigiu que o fabricante reduzisse o preço do pote na mesma proporção. Ou seja, se ele reduziu 50 gramas, eu preciso saber quanto essa redução vai impactar no valor. E para isso a gente usa a nossa regra de 3. Quais são as grandezas que a gente tem aqui, galera? A gente tem a massa do pote, que é 300 gramas inicialmente, e a gente tem o valor. Então eu tenho duas grandezas, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, vamos organizar as informações. Eu tenho de um lado a quantidade de geleia desse pote em gramas e do outro lado o valor cobrado em reais, ok? E a gente monta a nossa regrinha de 3 com duas colunas. Se eu tenho duas grandezas, regra de 3 simples, beleza? Então vamos lá. Inicialmente, nós sabemos que um pote de 300 gramas de geleia custa R$ 6, beleza? Depois, esse pote passou para 250 gramas. Então, qual que é o valor esperado do novo preço dessa geleia, galera? Eu vou chamar de X, ok? E aí, como que a gente resolve isso? Multiplica cruzado, beleza? Só uma observação aqui, a gente vai multiplicar cruzado, porque eu tenho duas grandezas que são diretamente proporcionais, tá? Então, uma regra de 3 simples, direta. Mas como que eu sei que elas são diretas? É só a gente perceber a relação entre gramas e preço. Quando eu aumento a quantidade de geleia, eu espero que o preço fique maior. E o contrário também é verdadeiro, né, pessoal? Se eu diminuir a quantidade, o preço tem que diminuir na mesma proporção. Então, são duas grandezas diretamente proporcionais, por isso que a gente vai multiplicar cruzado aí, tá bom? Então, 300 vai multiplicar o x, vai ficar como? Vai ficar 300x igual 250 vezes 6. Beleza? Então, x é igual a 250 vezes 6 dividido por 300. Aqui, galera, você poderia até já multiplicar, tá? Mas eu prefiro deixar sem multiplicar para depois a gente fazer a simplificação. Eu posso simplificar esse zero aqui, ó, com esse zero. E o 6 eu consigo simplificar por 6 e o 30 por 6. 6 dividido por 6 vai dar 1. E o 30 dividido por 6 dá 5. Então, aqui embaixo ficou 5. E dá para simplificar de novo, né, galera? O 25 é divisível por 5. Quando eu divido 25 por 5, fica o quê? Fica 5. E o 5 dividido por 5, fica o quê? Fica 1, né? Então, aqui em cima ficou 5 vezes 1 dá 5. E embaixo ficou 1, eu nem preciso colocar. Então, eu descubro o quê? Que o x é igual a 5. Beleza? E esse daqui é o que, galera? Esse X é o preço que deveria custar a geleia. R$ 5,00 e não R$ 6,00, né? E aí a nossa banca Cés Granrio tá doidinha para você marcar a alternativa aí aqui e perder um ponto, galera. Por quê? Porque a questão não pediu o novo preço. Ela pediu qual que foi a redução do preço. Olha aqui, ó, o preço do pote foi reduzido em, ou seja, de R$ 6,00, que era o preço anterior, ele vai passar a ser o quê? Passar a R$ 5,00. Então, a redução foi de quantos reais? Foi de 6 menos 5, R$ 1,00. Nosso gabarito vai ser a letra A, beleza? Vamos marcar aqui e correr para o abraço. Gabarito A, R$ 1,00, ok? E está explicado por que uma galera errou essa questão, pessoal. Muita gente marcou essa alternativa aqui, ó. R$ 5,00. Falta de atenção de interpretação. Ó. O comando da questão está querendo saber o quê? Qual que foi a redução do preço? Ela não quer saber qual que é o novo preço. Ela quer saber quantos reais o preço foi reduzido. Beleza? Bora resolver mais questão? Vamos lá. Vamos detonar Banca Cés Granrio. Banca Cés Granrio, Banco do Brasil, Escriturário 2021, agente de tecnologia. Vamos lá. André, Bianca e Carol precisa pintar um painel de 50 metros quadrados. Muito bem, então o painel tem 50 metros quadrados.
Para pintar 1 metro quadrado, André gasta 12 minutos, Bianca gasta 20 minutos e Carol gasta 15 minutos. Supondo-se que os três pintaram juntos o mesmo painel, sem fazer pausas e a velocidades constantes, quanto tempo eles levaram para a conclusão da tarefa? Vamos lá, galera. Vamos organizar as nossas informações aqui. Eu tenho aqui 3 pessoas, André, a Bianca e a Carol. O André, para pintar um painel de 1 metro quadrado, ele gasta 12 minutos. A Bianca, para pintar o mesmo metro quadrado, ela gasta quanto? Ela gasta 20 minutos. E para a Carol pintar o mesmo metro quadrado, ela gasta 15 minutos. Pessoal, para a gente resolver essa questão aqui, é interessante a gente descobrir quanto cada uma dessas pessoas consegue pintar por minuto. E como que a gente descobre isso? Só fazer uma regrinha de 3. Olha aqui, ó. Nós sabemos que a relação entre metros quadrados e o tempo, que eu vou chamar aqui de minutos, para o André é a seguinte. Ele consegue pintar 1 metro quadrado em 12 minutos, ok? E eu quero descobrir quantos metros quadrados ele vai conseguir pintar em 1 minuto. Então, eu vou fazer isso para todos eles. E onde está a interrogação aqui, eu posso chamar de A, de André. Beleza? Pode ser qualquer letra, tá, pessoal? O importante é a gente descobrir quanto que ele vai conseguir pintar em 1 minuto. Resolvendo aqui, a gente tem que multiplicar cruzado, né, pessoal? Então, o A vai multiplicar o 12, vai ficar o quê? Vai ficar 12A igual a 1 vezes 1, fica 1. Ou seja, eu descubro que o A é igual ao quê? É 1 sobre 12. O 12 passou para o outro lado dividindo, né? Ele estava multiplicando o A, ficou dividindo. Então, nós descobrimos que o André, ele consegue pintar o quê? 1 sobre 12 do metro quadrado em cada minuto. Então, eu posso colocar aqui, ó, que o André pinta 1 sobre 12 metros quadrados por minuto. Beleza? E a gente percebe que essa regrinha de 3, na realidade, fez o quê? Pegou esse 1 aqui, ó, e dividiu por 12. Então, eu posso fazer o mesmo raciocínio para a Bianca e para a Carol. Dividir 1 pelo 20 e 1 pelo 15, aqui no caso da Carol. Então, vai ficar assim, ó. Para a Bianca, vai ficar 1 sobre 20. Então, ela vai conseguir pintar 1 sobre 20 metros quadrados em cada minuto. E a Carol vai pintar o quê? 1 sobre 15 metros quadrados por minuto. Beleza? Galera, então, deixa eu apagar aqui. Galera, se cada uma dessas pessoas pinta por minuto essa quantidade aqui, quando a gente juntar todas elas, elas vão pintar qual quantidade? É só nós somarmos essas quantidades, beleza? Então, eu vou somar esse cara aqui, ó, 1 sobre 12 metros quadrados, 1 sobre 20 metros quadrados e 1 sobre 15 metros quadrados. Fazer uma soma de fração, beleza? Então, vamos lá. Ó. 1 sobre 12 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 15. Como que faz soma de fração, pessoal? Primeira coisa, tem que descobrir qual que é o MMC entre os denominadores, tá? Quando a gente tem denominador diferente, né? Se o denominador for igual, é só somar. Aí não tem dificuldade nenhuma. Então, vamos lá. MMC entre 12, 20 e 15, quanto que dá? Vamos fazer aqui do lado, ó. Vou fazer com você. Fazer o 12, 15 e o 20. Então, primeiro eu começo com 2. 12 dividido por 2 dá 6. 15 eu não consigo dividir. O 20 dá 10. 2 de novo, vai ficar 3, 15 e 5. Por 2 eu não consigo mais dividir, né? Então, o próximo fator primo vai ser o 3. 3 dividido por 3 é 1. O 15 dividido por 3 dá 5. E o 5 eu não consigo dividir, eu só repito. Ainda dá para dividir por 3? Não dá, né? Agora vamos passar para o próximo fator primo, que é o 5. Então vai ficar 1. 5 dividido por 5 é 1. 5 dividido por 5 é 1.
Agora a gente multiplica 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12 e 12 vezes 5, 60. Esse é o nosso mínimo múltiplo comum entre esses três números aí. Então a gente coloca aqui o 60 aqui embaixo. 60 dividido por 12 vai dar 5. 5 vezes 1 dá 5. Mais 60 dividido por 20 dá 3. 3 vezes 1 dá 3, né? Mais 60 dividido por 15 vai dar 4. 4 vezes 1, 4. Muito bem. Vamos somar essa galera aqui. 5 mais 3, 8. 8 mais 4, 12. 12 sobre 60. Isso daqui vai dar quanto, galera? Aqui a gente pode dividir tudo por 12, né? 12 dividido por 12 dá 1. 60 dividido por 12 vai dar 5, né? Ou seja, eu descobri que a soma dessa galera aí é 1/5. E o que esse 1/5 representa, galera? Representa qual que é a quantidade de metros quadrados que as três pessoas juntas conseguem pintar em cada minuto, beleza? E aí fica fácil para a gente descobrir quanto tempo elas vão gastar juntas para pintar o painel de 50 metros quadrados. A gente faz uma outra regra de 3. Nessa regra de 3, nós vamos relacionar mais uma vez a quantidade pintadas em metros quadrados e o tempo em minutos, beleza? Então vai ficar assim, ó. Nós sabemos que as três pessoas juntas conseguem pintar 1/5 do metro quadrado em quantos minutos? Em 1 minuto, beleza? E eu quero descobrir quanto tempo elas vão demorar para pintar 50 metros quadrados. E esse tempo eu vou chamar de x, ok? Regrinha de 3 simples, multiplica cruzado. Nós vamos encontrar o quê? 1/5 vai multiplicar o x, vai ficar o quê, galera? Vai ficar x sobre 5, né? X sobre 5 igual 50 vezes 1 dá quanto? Dá 50. Então, nosso x é igual ao quê? 50 vezes 5, né? 5 estava dividindo, ele passa multiplicando. Então, x igual... 5 vezes 5 dá 25, né, galera? Então, 25. Tem mais um zero, coloca o zero aqui, 250 o quê? Minutos. Então, nós encontramos o tempo em minutos. Mas a nossa resposta está em horas. E aí, o que a gente tem que fazer, pessoal? Deixa eu apagar aqui, ó. A gente tem que converter isso em horas. Como que a gente faz isso? É só dividir por 60, galera. Olha aqui. 250 minutos, eu quero saber quantos isso representa em horas. Então, eu divido por 60. Poderia fazer uma outra regra de 3, tá? Fazendo a relação. 1 hora equivale a 60 minutos, então 250 minutos equivale a quantas horas? E aí a gente ia cair nessa continha aqui, 250 dividido por 60. Então, vamos lá, vou fazer junto com você aqui. 250 dividido por 60, eu preciso saber quantas vezes o 60 cabe dentro do 250. Se eu fizer 3 vezes 60, dá 180. Se eu fizer 4, 4 vezes 6 é 24. Então, 4 vezes 60 dá 240. É o que mais se aproxima, né, galera? Então, aqui vai ser 4. 4 vezes 60, 240. 250 menos 240 dá 10. Ou seja, eu encontrei aqui 4 horas, beleza? E sobrou 10 minutos. Então, eu tenho 4 horas e 10 minutos, nosso gabarito letra B. Show de bola, mais uma questãozinha CES Gran Rio resolvida. Se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, deixa o like aí, se inscreve no meu canal, dá essa força, dá essa moral. Vamos lá, próxima questão, banca CES Gran Rio. Olha a porcentagem de pessoas que erraram essa questão, pessoal. 50%. É muita coisa. Vamos lá, pessoal, vamos detonar a banca CES Gran Rio. O preço da placa solar no mundo todo é negociado em dólares por watt. Mesmo que o painel solar seja fabricado no Brasil, a célula ainda não é. Em janeiro de 2018, uma placa fotovoltaica de 330 watts no Brasil era vendida no varejo por 858. Então vamos lá. Uma placa de 330 watts era vendida por R$ 858. Considerando que em janeiro de 2018, $1 era cotado a 3,20,
o preço aproximado dessa placa em dólares por watt era, quer saber, em dólares por watt. Vamos lá, pessoal. Nós temos aqui uma placa solar de 330 watts, vendida por R$ 858, beleza? E a questão quer saber qual que é o preço dessa placa em dólar por watt. Ou seja, eu preciso pegar o preço em dólar e dividir pela quantidade de watts, que é 330, beleza? Só que eu não tenho preço em dólar, eu tenho preço em real. Então, o que eu preciso fazer? Descobrir quantos dólares esse 858, que foi o valor pago pela placa, é equivalente. Então, vamos lá. Então, a gente monta uma regrinha de 3 entre dólar e real. Então, eu tenho duas grandezas aqui, ó. O reais e o dólar. Qual que é a relação que a gente tem inicial? A gente sabe que $1 vale 3,20. Beleza? Então, eu vou colocar aqui no real 3,20. Não precisa nem colocar o zero, né? Só 3,2. E o dólar, eu vou colocar 1. Então, $1 vale 3,20 reais. Beleza. Mas eu quero descobrir quantos 858 reais vale em dólar, que eu vou chamar de X. Beleza? Regrinha de 3 clássica aqui, ó. Multiplica cruzado, o x vezes o 3,2 vai ficar o quê? Vai ficar 3,2x, igual 858 vezes 1 dá 858. Então, x é igual ao quê? 858 dividido por 3,2. Beleza? Galera, aí tem que fazer esse cálculo aí, né? Vou fazer aqui com você para a gente treinar. 858 dividido por 3,2, vamos ver quanto que vai dar. Primeira coisa, a gente tem que ajustar o número de casas decimais. Aqui eu tenho uma casa decimal, então eu tenho que colocar vírgula e uma casa decimal aqui, beleza? Agora a gente pode cancelar essa vírgula e trabalhar com o número todo aí. Então eu tenho aqui 85 dividido por 32, para a gente iniciar a nossa divisão. Se eu fazer 32 vezes 3, vai ser muito, né? Então eu tenho que fazer por 2. Então eu vou fazer aqui, ó, 2 vezes 32 vai dar 64. 85 menos 64, aqui dá 1, e aqui dá 2, dá 21. Beleza. O que eu faço agora? Vou abaixar o próximo número, que é o 8. Então eu vou ter 218 dividido por 32. O número mais próximo aqui, que eu tenho que multiplicar o 32, vai ser o 6. Porque 6 vezes 3 dá 18. Então, 6 vezes 32 vai dar 192, né? 192. Fazendo essa subtração, 218 menos 192, aqui vai ficar 6. 9 para 11 fica 2. E 2 menos 2 fica 0. Então, deu 26. 26. O que a gente faz agora? Abaixa esse zero aqui, 260. Agora vai ser 8, né? 8 vezes 32 dá 256. 256, que 260 menos 256 vai ficar 4. Tem mais algum número para baixar? Não tem. Então eu coloco o zero aqui na frente do 4, vai ficar 40, e coloco uma vírgula aqui. 40 dividido por 32 dá 1. 1 vezes 32, 32. 40 menos 32 dá 8. Não dá para dividir, tem que colocar o zero. 80 dividido por 32 vai ficar o quê? Vai ficar 2, né? 2 vezes 32 dá 64. 80 menos 64, deixa eu passar para cá. 80 menos 64 vai dar o quê? Vai dar 16, né? 16. 16 dividido por 32 não dá, preciso colocar um zero. 160, aí dá 5. 5 vezes 32 vai dar 160. Morreu a nossa divisão. Então, nosso resultado deu 268, 125. Então, essa daqui é a quantidade que a gente tem em dólar, né? Ou seja, eu descobri que, na realidade, esse painel solar, ele vale em dólar 268,125. Ok? Vamos apagar aqui para a gente ganhar espaço
para terminar a nossa questão. Vamos lá. Galera, então nós descobrimos o preço do painel em dólar, e a questão quer saber o quê? O preço aproximado dessa placa em dólar por watt. Ou seja, ela quer que a gente pegue o preço em dólar e divide pela quantidade de watts da placa, ok? Então nós sabemos que o preço é 268,125 dólares dividido pela quantidade de watts, 330 watts, ok? E aí a gente tem que fazer essa continha, né, galera? Não tem como fugir. Isso daqui vai dar quanto? Vai dar 0,8125. Mas dica de prova, galera. Você chegou nessa divisão 0,8, já marca o gabarito e vai para a próxima, pessoal. 0,81. Não tem nenhuma outra alternativa que começa com 0,8. Beleza? Show de bola, galera. Vamos avançar? Mais uma questão da banca CES Granrio. Vamos detonar essa banca. Vamos chegar bem para esse concurso, se Deus quiser. Vamos lá, pessoal. Nós vamos resolver muita questão aqui. Vai ter muito vídeo. Eu quero varrer todo o seu edital aí e te ajudar nessa preparação, beleza? Olha essa questãozinha aqui, a quantidade de erros, galera. 60%. E questão de regra de 3. Questão que envolve matemática básica. Vamos lá, vamos ler a nossa questão aqui. Uma bomba d'água esvazia uma piscina em 10 horas. Se a vazão promovida pela bomba fosse 25% maior, em quanto tempo ela esvaziaria a piscina? Vamos lá, questão interessante de regra de 3. Nós temos duas grandezas aqui, ó, o tempo e nós temos a grandeza vazão. Olha aqui, ó, vazão. Beleza? Então, nós temos aqui o tempo e vazão. Duas grandezas. E aí é só montar uma regrinha de 3. Galera, vamos lá. A questão não nos falou, em termos numéricos, qual que é o valor da vazão. Por exemplo, 1.000 litros por hora, enfim. Ela só citou que essa bomba d'água esvazia uma piscina em 10 horas. Então, o que a gente pode fazer para resolver essa questão? A gente pode chamar a vazão de uma letra. Eu vou chamar de V, tá, galera? Então, essa vazão aqui, ó, é a nossa letra V, é um valor. E a gente não precisa saber, porque depois desse valor, essa letrinha aí, a gente vai cancelar, tá? Então, inicialmente, a gente tinha uma vazão de V. Depois dessa vazão, pessoal, ela ficou 25% maior. Galera, 25% maior significa que a gente pegou o 100% que eu tinha da vazão e somei mais 25%, certo? Se ela aumentou 25%, significa que ela passou a ser de quanto? Ela passou a ser o 100% que tinha mais o 25%, ou seja, 125%. Isso daqui, em termos decimais, a gente pode escrever da seguinte forma, né, galera? 1,25. 1,25 é a mesma coisa que 125%. Mas é 1,25% da vazão original. Ou seja, é 1,25% de V. Beleza? Da vazão. E agora a gente pode escrever a nossa regrinha de 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, tempo em horas e a nossa vazão, que a gente chamou de V, ok? Então, nós sabemos que essa piscina, para encher, para esvaziar, aliás, ela demora 10 horas a uma vazão que eu chamei de V. E eu preciso saber quanto tempo, que eu vou chamar de X, vai demorar para encher essa mesma piscina, mas com uma razão 25% maior, ou seja, ao invés de ser V, vai ser 1,25V, que é V mais os 25%. E aí, galera, a gente tem que tomar muito cuidado aqui, ó, para não entrar nessa estatística aqui, ó, de 60% que erraram. Por quê? A gente poderia pensar, é uma regra de 3 simples, eu vou multiplicar cruzado aqui e faço a questão tranquilo, sem problema. E não é bem assim. Por quê? Olha só, galera, aqui a gente tem duas grandezas inversamente proporcionais, o tempo e a vazão. Pessoal, se eu aumentei a vazão, se eu aumentei a quantidade de água saindo dessa piscina, o que eu espero? Eu espero que o tempo vai ser maior do que essas 10 horas ou vai ser menor? O que você acha? Se está vazando mais água, eu vou conseguir esvaziar essa piscina com menos tempo, né, galera?
Então você observa que as duas grandezas, vazão e tempo, elas são inversamente proporcionais. Se eu aumento a vazão, eu vou diminuir o tempo para esvaziar a piscina. E o contrário é verdade também, né? Se eu diminuir a vazão, eu vou aumentar esse tempo. Então eu tenho aqui uma regra de 3 inversa, porque as duas grandezas são inversas. E galera, na regra de 3 simples, com grandezas diretamente proporcionais, nós multiplicamos cruzado. Para a regra de 3 inversa, a gente multiplica da seguinte forma: eu vou multiplicar o 10 pelo V e o X por esse cara aqui, 1,25V. Então vai ficar assim, ó. O X multiplicado por 1,25V vai ficar 1,25V vezes X igual o 10 vezes V. 10 vezes V, beleza? Esse cara aqui, ó, 1,25V, que está multiplicando o X, eu vou passar para o outro lado da igualdade, ele vai ficar dividindo, tá? Então, vou ter X igual a 10V, 10 vezes V, dividido por 1,25V. Esse V aqui a gente cancela com esse, a gente simplifica, né? Então, o X vai ser igual a quê? 10 sobre 1,25. Fazendo as contas, galera, quanto que é 10 dividido por 1,25? Vai dar 8, né? É só fazer essa divisão aí, a gente encontra o valor de 8. Ou seja, nosso gabarito letra A, ok? Tá aí, resolvemos 4 questões da banca CES Granrio. E eu peguei aqui questões lapadas, né, pessoal? Peguei questões aqui que dá trabalho, questões que tiveram uma alta taxa de erro. Porque se eu pegar a molezinha também, né, galera, aí não tem graça. Vamos pegar a questão que dá mais trabalho, que tem uma certa dificuldade para a gente resolver. Você viu que todas essas questões que a gente resolveu teve uma elevada taxa de erro. Então, se você não conseguiu resolver, teve dificuldade, faz parte do processo, tá, pessoal? Essa provavelmente é a primeira vez que você está tendo contato com essas questões, e a minha sugestão é que você crie aí um caderninho de questões. Daqui um tempinho, amanhã, depois de amanhã, tenta resolver de novo, coloca o vídeo aí para rodar, tenta resolver sem minha ajuda, vai ficar um pouco mais fácil. E é um processo, cada vez vai ficando mais fácil, vai chegar uma hora que você consegue resolver de primeira, beleza? Continue me acompanhando, galera, que vai ter muito vídeo aí de matemática focado na banca CES Granrio para você que vai prestar esse concurso. Se você quiser se dar bem nesse concurso, clica nessa playlist que está aparecendo aí na tela e bora continuar estudando matemática comigo. Valeu, tamo junto, fique com Deus, forte abraço.